Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, que diz: E o Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Amados, essa carta foi escrita à igreja de Tessalônica, uma comunidade jovem na fé, ou seja, criada recentemente naquela época. Mas também é uma comunidade firme. No entanto, ela necessitava das instruções para a vida prática. Não só isso, mas também para uma esperança futura. E aqui fala de escatologia, ok? O estudo das coisas futuras. Apocalipse, um livro escatológico para você melhor entender. Amados, esse capítulo, ele é interessante porque ele está linkado aos capítulos anteriores. E nos capítulos anteriores, Paulo exorta sobre a vigilância, a importância de vigiarmos em todos os sentidos, sobre a importância da pureza, e essa pureza, ela não é só física, ela também ela é na mente, e no coração, ok? E também da perseverança até a vinda do Senhor Jesus. O verso 23 encerra o livro com uma oração pastoral, mas também profunda, mostrando que a santificação é uma obra integral de Deus na vida do crente. Diante dessas verdades, quando ele diz o Deus de paz, aqui ele revela o caráter de Deus, como aquele que restaura, aquele que reconcilia, mas também harmoniza todas as áreas na vida do ser humano. Amados, a paz aqui é eirene, não é uma ausência de conflito, mas uma plenitude espiritual e também relacional para com Deus. Diante dessa verdade, quando nós lemos santifique completamente, aqui, querido, significa tornar-se santo em todas as extensões da vida. Lembre-se disso. E essa santificação não é parcial ou apenas espiritual, mas ela abrange tudo aquilo na vida do homem. Primeiro, o espírito. Segundo, a alma. Terceiro, o corpo. Quando ela abrange o espírito aqui é a dimensão mais profunda, onde o homem se relaciona com Deus. Nós temos também a alma, que é a sede das emoções, da mente e da vontade. E nós temos também o corpo, a morada do Espírito Santo, ok? Através do qual o homem expressa a sua fé, a sua obediência e o seu cuidado com o corpo. A grande maioria não tem cuidado com o corpo, né? E o cuidado com o corpo, querido, é algo essencial. Então, a oração de Paulo demonstra que a verdadeira santificação, ela é trinitária e total. O Espírito Santo opera no homem de forma interna, ou seja, de dentro, aleluia, para fora, né? Preparando ele para o encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. O verso 24, ele encerra com uma garantia celestial, uma garantia divina, quando ele diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui a fidelidade de Deus, querido, é o fundamento da perseverança do crente. Lembre-se disso. Aquele que iniciou a obra é o mesmo que vai completar, segundo Filipenses 1 e 4. Né? Eu já ouvi muita gente dizer que, ainda que eu permaneça infiel, Deus é fiel. As pessoas não entendem esse contexto bíblico. Deus é fiel àquilo que ele escreveu. Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que está escrito, a esses princípios. Não é que porque eu estou infiel, Deus vai ser fiel a mim. Não é isso. Não é desta maneira. Deus é fiel àquilo que ele estabeleceu como verdade, ele é 100% fiel. Mas como justiça, ele é 100% fiel também. Então ele é fiel a tudo que ele declarou como bênção, vitória e conquista para nós.
mas também ele é fiel a tudo que ele declarou como juízo sobre as nossas vidas. Então, cabe a nós estarmos alinhados com tudo aquilo que ele escreveu, como verdade, como justiça e como conquista. Lembre-se disso. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus para experimentar da fidelidade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante dessa verdade, né, existe aqui algumas coisas que são de grande importância na nossa caminhada. Primeiro, Deus é o autor da santificação. A santificação, não é alcançada por mérito humano, lembre-se disso, mas é o fruto da ação contínua de Deus. Ele é o Deus de paz, que transforma de dentro para fora. Então, querido, quando falamos de santificação, o processo de santificação, ele começa dentro, é de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. As pessoas normalmente aceitam Jesus e elas começam a mudar o exterior. Muda de fora para dentro. Isso não é a ordem correta. A ordem correta é a mudança de dentro para fora. Muda na personalidade, muda nas vontades, muda nos gostos e, em alguns casos, muda o caráter, muda a identidade. É algo poderoso, transformador, mas começa de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque primeiro tem que ter o entendimento, o conhecimento dessa verdade. Conhecimento. Todo conhecimento é uma luz. Todo conhecimento, querido, é uma grande vitória. João 8,32, Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. João 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, conhecer a verdade para ser liberto é conhecer os princípios, é conhecer as doutrinas que estão escritas na Bíblia, doutrinas. Eu tenho que saber o que é doutrina e eu tenho que saber o que é uso e costume. Eu tenho que saber o que é doutrina e eu tenho que saber o que são padrões humanos. Eu tenho que saber disso, a diferença disso. Senão eu vou pegar questões humanas e vou chamar de doutrina. E aí dá tudo errado. E aí o processo começa de fora para dentro. Aí não dá certo. É sempre de dentro para fora. Escreva aí. A santificação é um processo que começa de dentro para fora. Ok? Então, dando continuidade. Segunda importância, a santificação ela é integral. Queridos, o cristão não é dividido. Lembre-se disso. A santificação é no espírito, a santificação é na alma, a santificação é no corpo. E esses três elementos precisam e devem estar alinhados ao governo de Cristo. Jesus tem que governar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Tudo que há em mim precisa estar, no centro da vontade do Senhor. Querido, quando nós temos uma vida espiritual autêntica, se manifestará através do nosso testemunho, do nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas responsabilidades. Santificação é algo que muda tudo. Tudo. Conheço pessoas, eu estou falando de crentes, que você olha exteriormente, você diz, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Aparentemente está tudo bonitinho, mas a pessoa é mau caráter, a pessoa mente, a pessoa engana, a pessoa compra, não paga, enfim. São vários fatores que são vergonhosos de falar. Então a gente se alinha pelo que está escrito. Então, estou dando aqui esse exemplo que infelizmente é real, existe, e eu conheço alguns, infelizmente existe, é vergonhoso. Mas para que você saiba que esse não é o caminho, para que você entenda que você precisa tomar um posicionamento. Você quer andar, caminhar e viver para Cristo? Então, leia a palavra. Comece pelo Novo Testamento ali, a história de Jesus. Nós temos aí os evangelhos que são maravilhosos. O evangelho de Lucas é maravilhoso. O evangelho de João, enfim. As cartas paulinas, como eu estou lendo aqui, passando para você, maravilhosa. Comece pelo Novo Testamento. E depois você vai entender o Antigo. Lembrando que o Antigo e o Novo estão relacionados.
né? Há ali uma concordância entre ambos, lembrando disso. Então, a santificação, 3, ela é progressiva. Olha que coisa linda. Paulo usa o tempo verbal que indica um processo. Deus está santificando e continuamente, aleluia, né? Continuará até o dia da vinda do Senhor Jesus. Então, a santificação é uma obra contínua até que sejamos glorificados, ou seja, até Jesus voltar, arrebatar a igreja e transformar o nosso corpo. Ou quem sabe, né, que não é o que a gente deseja, nós podemos partir para a glória a qualquer momento. A qualquer momento, né, pode chegar aí a viagem, tá bom? Ninguém vai pedir para morrer, mas precisamos entender que nós somos espirituais e não importa o tempo nem o momento, né, o Senhor vai cumprir a promessa na nossa vida. Então, corpos glorificados são aqueles, né, que foram realmente transformados pelo poder de Cristo, né, pela glória de Deus. Amém? Então, após a nossa viagem celestial. Voltando para cá, 4. A fidelidade divina é a garantia da conclusão. Aleluia. É a fidelidade do Senhor sobre nós, né, que nos dá essa garantia, essa certeza, essa convicção. A fidelidade dele ao que está escrito, como eu já falei. Então, o crente não depende apenas da sua força, não é pela nossa própria força, esforços, mas da fidelidade de Deus, que nos chamou. Por que aceitamos a Jesus? Porque fomos convidados pelo Espírito Santo, fomos chamados por Deus. Então, ele é fiel em preservar e completar o processo. Mas eu preciso estar dentro dos requisitos desse processo. Amém? Eu preciso estar dentro dos requisitos. É como alguém que vai atrás de um emprego e aí traz ali uma carta de recomendação de outra pessoa, bem influente, mas essa pessoa não insere nos requisitos, não insere. E aí a pessoa diz, rapaz, eu até tentei, sabe? Recebi, olhei, mas a pessoa não é qualificada, né? Não está dentro dos requisitos. E nós precisamos estar. Oração diária, leitura da palavra diária, busca incessante da presença de Deus, da santificação, de uma vida transformada, jejuns, enfim, né? Os cultos, né? Vivemos uma geração hoje que vai para o culto quando quer. É a geração domingueira, né? Essa é a geração atual. A geração que só vai aos cultos aos domingos, em nome de que na semana não dá. Né? Então, assim, é uma geração que está se esfriando, né? Totalmente, constantemente, e se apartando, né, da presença de Deus. A maioria não entende isso, não aceita isso, mas essa é uma verdade, infelizmente. Então, dando continuidade, querido, quando nós aplicamos em nossas vidas, nós temos primeiro, né, quando falamos do Espírito, o Espírito nos leva à comunhão com Deus. Devemos nutrir a nossa vida espiritual por meio da oração, da leitura da palavra, intimidade com o Espírito Santo, aleluia. Por quê? Porque dessa maneira o nosso espírito estará fortalecido para discernir a vontade de Deus, mas também as obras do diabo, as tentações, discernir todas as coisas. Outra coisa, a alma, né? A alma nos leva a uma harmonia das emoções e pensamentos. E dependendo do estado dela, querido, há uma desarmonia. E isso é terrível. Então a alma precisa ser continuamente renovada na verdade. Ela precisa ouvir a palavra, conhecer a palavra, estar em oração, estar em conexão, estar linkada com a verdade. As emoções não podem governar a nossa fé. Nós não somos governados pelas emoções. Devemos buscar, escreva aí, equilíbrio, domínio próprio e cura. Escreva aí, eu preciso buscar na minha alma equilíbrio, né, domínio próprio e cura. Precisamos disso. E o corpo, querido, né,
um instrumento de adoração, mas também casa do Espírito. O corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios 6:19. A santificação também envolve, querido, a pureza moral, cuidado físico, disciplina com o corpo. Querida, muita gente descontrolada na alimentação. Muita gente. Sabe o que faz mal, mas come e bebe. Sabe o que prejudica o corpo, mas come e bebe. E isso é um desleixo, é um descuidado. É uma forma irresponsável de lidar com a casa do Espírito Santo. Muito cuidado com isso. E por último, a confiança na fidelidade de Deus. Em tempos de fraqueza, devemos lembrar que Deus é fiel. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que está na palavra, ele vai cumprir. Ele vai estabelecer. O mesmo Deus, aleluia, que nos salvou, é o mesmo que vai nos sustentar e nos aperfeiçoar até o fim. Aleluia. Até a sua volta. E para fechar, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, revela a obra completa da santificação, realizada pelo Deus fiel, aleluia, mas também comprometido com o crescimento espiritual dos seus filhos. Fiel à sua palavra, fiel aos seus princípios, fiel aos seus estatutos, aleluia. Ele não apenas nos chamou, mas também nos capacita a viver de modo irrepreensível até o retorno de Cristo. O que é viver de modo irrepreensível? Quando nós errarmos, quando nós pecarmos, quando tivermos alguma falha moral, enfim, alguma situação dessa natureza, devemos nos arrepender rápido. Primeiro, qual o processo? Primeiro confessa, né? Aliás, primeiro se arrepende. Esse arrependimento é dentro, uma questão de consciência, uma questão de alma, questão de corpo, de coração, aliás. Então, primeiro se arrepende, segundo confessa e depois abandona. Arrependimento, confissão e abandono. Lembre-se disso. Então você vai para Provérbios 28:13, ele diz que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Bem, então vamos lá para fechar, em nome de Jesus. A santificação, querido, não é uma opção, mas é um processo inevitável na vida de quem pertence a Deus. O segredo da perseverança, querido, está em ter uma vida de santificação, uma vida de obediência e uma vida de humilhação. Lembre-se que crer significa conhecer, obedecer e praticar. Escreva aí. Crer significa conhecer, obedecer e praticar. Isso é crer. Pai, em nome de Jesus, eu oro e abençoo a sua vida, a sua casa e sua família. Eu declaro sobre você uma mudança sobrenatural, de dentro para fora, do teu interior, no teu coração, na tua alma, no teu espírito, na tua mente, no teu corpo. Eu declaro em nome de Jesus que nesse dia o Espírito Santo faça uma faxina, que tudo aquilo que não pertence ao Senhor seja arrancado, seja tirado, seja como lixo jogado fora, mas o Senhor derrame sobre você uma graça, que o Senhor lhe dê paz, lhe dê esperança, que o Senhor lhe dê confiança e acima de tudo, convicção da certeza da salvação e da vida eterna. Que você seja cheio do Espírito Santo. Eu declaro santidade sobre você. Eu declaro um processo contínuo, mas também um processo santo, que você possa ser transformado pelo poder de Deus. Sua mente e seu coração, aleluia, a sua vida seja transformada. Como um vaso nas mãos do Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim seja o próprio Deus moldando, transformando a sua vida de forma contínua e crescente. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, bom dia, compartilhe com quem você ama, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, não se esqueça de comentar e compartilhar, tá bom? Abençoe a vida de alguém. Um abraço e a paz.